Olá, tudo bem? Esse exercício ele cai bastante, tá, em vestibulares e é muito comum errá-lo. Ele fala que é um pêndulo simples, né, uma esfera, um fio, né, um pêndulo simples. E o pêndulo fica oscilando assim, ó, né, entre os dois pontos aí. Aí ele fala que as únicas duas forças que atuam são peso e tração, então é um pêndulo simples. Aí esse está perguntando qual a direção e sentido da aceleração no ponto mais baixo. Imagina então esse corpo aqui, ó, aqui no ponto mais baixo, com a força peso e tração atuando, para onde seria o vetor aceleração dele? O erro mais comum que muitos cometem é imaginar aqui a força peso, ó, força tração daí fica para cima, aí anula peso com tração, dando zero, força resultante zero, e a aceleração, então, qualquer que seja a aceleração, também zero. Então, esse é o erro mais comum que existe, tá? Não, isso está errado. Peso e tração não se anulam no ponto mais baixo, apesar de ficarem como forças opostas. Por que que não pode anular? Porque um pêndulo simples é uma curva. Se você analisar a trajetória do corpo aqui, ó, num pêndulo simples, ó, é uma curva o tempo todo. É como se fosse a ponta da caneta. Olha a ponta da caneta, ó. Em nenhum momento a ponta da caneta aqui, ó, está em movimento retilíneo uniforme. Então a trajetória do pêndulo é o tempo todo curva. É um movimento circular. E aí, se é curva, a força resultante não pode ser zero, porque senão ele não estaria descrevendo a curva. Né? São as leis de Newton, primeira e segunda. Então a aceleração do corpo, seja ela qual for, não é igual a zero. Você não pode assinalar a letra E. Aí como é que a gente analisa? Guarda isso, que essa questão cai bastante em vestibulares, mas também é sempre igual. Como ele está em curva, ele tem que ter uma força dirigida para o centro da curva, porque senão ele não descreve a curva, que é a força centrípeta. E aí o centro da curva está aqui, ó, que é onde o fio está amarrado, né? Aqui então nós temos o centro da curva. A gente tem que ter uma força dirigida para o centro da curva para ele descrever essa curva. Então aqui ó, a gente vai ter uma força para cima, que não é a força atração, é uma força resultante, que é a força centrípeta. Essa força centrípeta, inclusive, que é uma força resultante, ela vem da tração menos peso. Aqui embaixo a gente vai ter tração para cima, peso para baixo. Então, obrigatoriamente, a tração tem que ser maior do que o peso para eu ter a força centrípeta para cima, a resultante para cima, para ele fazer a curva, que senão ele não faria a curva. Aí concluo, se a força resultante é para cima, segundo a lei de Newton, ó, força, massa vezes aceleração. O vetor aceleração é junto com o vetor força. Então, o vetor aceleração centrípeta também vai ser para cima, para o centro da curva. Não se esqueça, a força centrípeta e a aceleração centrípeta, que são, né, os responsáveis pela curva, eles ficam dirigidos sempre para o centro da curva. Então seria a letra A. No ponto mais baixo, é vertical para cima, para ficar dirigido para o centro da curva. Legal? Um abraço, bons estudos.